Olá pessoal, bom dia, Vilmar do Mel no Quintal. Hoje eu resolvi tomar um café da manhã com vocês, domingo, bem cedinho. Que legal que eu tava tomando café e aí comecei a olhar uns vidrinhos de própolis, né, que eu tenho ali na minha cozinha, né. Na verdade eu sou quase um doutor própolis para os amigos, que é comum me questionarem sobre alguma enfermidade e aí o que o Vilmar indica? Própolis, né, pô, não sou médico, não sou farmacêutico, acho que é pela paixão pelas abelhas e por sempre fomentar o consumo dos produtos delas, né? E eu entender muito sobre os benefícios que eles realmente trazem. Aí tomando café ali, pensando nada, sabe? Domingo de manhã eu falei, podia fazer um vídeo sobre a própolis, né? Eu falei, eu vou correr no quintal ali, vou fazer um vídeo agora. É mais ou menos assim mesmo. É uma coisa caseira, né? Vocês que me acompanham há um tempo sabem disso, né? A responsabilidade que eu tenho em passar sempre experiências para vocês, principalmente no mundo das abelhas. E a própolis é uma coisa que me deixa muito feliz em poder falar, inclusive com muita propriedade. É um produto mágico. Não existe na natureza nenhuma substância tão completa como a própolis em compostos bioativos, os flavonoides. Você pode procurar, acho que em literaturas, realmente a própolis é muito rica. E aí os mais apaixonados pelas abelhas, né? Claro que esse vídeo não é só para quem cria abelha, é para quem tem preocupação com a saúde, quem pensa em ter um super produto em casa que realmente seja eficiente em várias situações. A própolis não é um fármaco, é um imunomodulador, né? Não existe nada, como eu falei lá no começo, que seja tão completo como a própolis. E aí o que é a própolis para as abelhas? São compostos químicos que ajudam na polinização, no combate contra insetos, contra fungos, contra raios ultravioletas e uma outra série de benefícios que as plantas precisam. Para que ele é usado na colmeia, ou seja, dentro de uma organização de uma caixa de abelha, que são aquelas caixinhas que eu tenho ali atrás, ou num tronco de uma árvore, ou em um bloco, né? Infelizmente existe uma carência hoje de ocos na natureza, então as abelhas estão fazendo a sua casinha, né? Nidificando nos lugares mais diversos possíveis. O significado da própolis, pró, em grego, quer dizer em defesa. Aí o polis cidade, ou seja, em defesa da cidade ali a gente transferiu para em defesa da colmeia, né? O que ele faz lá dentro? Ele veda frestas, porque uma caixa, eu vou tentar até depois ver se eu tenho alguma caixa ali que dê para eu sintetizar melhor isso. Se abre uma fresta na caixa, elas misturam essas resinas com a própria cera e ela veda aquela fresta. Isso na árvore também, essa é a mesma função da própria. Além de proteger toda a colmeia ali, manter uma saúde ali dentro, por proteger contra esses fungos, insetos e alguns micro-organismos que sejam indesejáveis para a colmeia. Aí alguém vai falar, pô, mas ele mata fungos, mata bactérias, como que existe uma simbiose de outros bichinhos lá dentro de uma colmeia? É uma linguagem, nesse caso, um pouquinho mais até para os criadores de abelhas. Sim, existem vários micro-organismos que estão lá dentro, que uns são combatidos pela própolis e outros não. Os que são benéficos, eles continuam lá. E depois a gente transfere isso até para o nosso consumo, que é um barato entender sobre tudo isso. Vou aproveitar e já pedir para vocês mais uma vez que, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, me ajudem a aumentar essa colmeia. Estou feliz demais com todo esse crescimento, um canal muito sério, um conteúdo sobre esses pequenos insetos maravilhosos e ter batido já um número, se eu não me engano, de 5.500 inscritos. Eu realmente sou muito feliz. Ative o sininho, assim os conteúdos serão entregues de forma mais rápida. O próprio YouTube entende que o conteúdo é sério, que mais pessoas terão acesso, a entrega será muito maior. Continue me dando essa oportunidade, me ajude realmente a propagar tudo isso. A gente precisa levar essas informações, é um conteúdo que a gente não cobra nada para entregar, então acho que difunda isso, mesmo que você não tenha aquele costume de repente de ficar se inscrevendo em canal, mas guarde essa informação com vocês e propaguem para os vizinhos, para os amigos. Um trabalho que eu comecei lá atrás, um trabalho bem de formiguinha, de forma despretensiosa
e hoje estar chegando a tantas pessoas, né? Hoje esse tema sobre a própolis é um tema que há bastante tempo eu venho com vontade de produzir, mas como eu brinquei, eu fiquei naquela, mas eu não sou médico para vir aqui falar sobre a própolis, mas ao mesmo tempo, esse é um produto também que não é muito falado no meio da alopatia, e um produto milenar, um produto que já usavam para embalsamar corpos na antiguidade. É um produto tão difundido entre pessoas de pouco conhecimento, então por que eu não passar isso? E eu viver tanto isso diariamente me dá condições de trazer as propriedades desse produto maravilhoso, que é um produto que as pessoas precisam consumir no dia a dia. Então eu fico muito contente de poder estar trazendo isso para vocês. É de uma importância muito grande para que as pessoas comecem a ter uma preocupação com a saúde. E aí eu vou até linkar já as abelhas, né? As abelhas têm muito isso, as abelhas faz com que a gente se conecte à natureza, faz com que a gente reveja um pouco os valores, faz com que a gente tenha uma preocupação muito grande com o que a gente está consumindo, com o que a gente está contribuindo para manter esse ecossistema tão maravilhoso. Então olha ali atrás as abelhas voando, uma frutífera. Então eu sempre tive uma loucura por consumir frutas. Eu venho de uma origem bem humilde, de um meio rural, então para mim não tem preço você colher uma fruta do pé. Aqui mesmo está uma romã, essa é uma romã, acho que da Califórnia, se eu não me engano, uma romã bem grande, mas eu tenho uma série de plantas, tem até bacupari aqui no meu quintal, tem um pé de uva ali que está a coisa mais linda do mundo. Se eu lembrar, eu coloco um trechinho no vídeo para vocês. Então, me desculpe, eu sempre me alongo aí, mas vamos voltar para a própolis. Então, o que é a própolis? A formação. Vou até deixar também aqui documentado no vídeo. Ora vocês vão escutar eu falando a própolis e outra hora o própolis. Independe, as duas formas estão corretas. Eu costumo muito me referir à própolis quando ela é a resina in natura. E o própolis quando é a solução para a gente consumir. Tem quem diga diferente, mas pessoal, independe, as duas formas estão corretas. O importante é que vocês consumam a própolis. O que é a própolis? Eu vou falar a própolis, a resina nas abelhas. Sempre abelha sem ferrão, que eu vou pontuar mais, claro que é até muito mais difundida na apicultura, né, que são as abelhas com ferrão. Mas o que é a composição? São resinas das árvores, cera, bálsamos, óleos, tem um pouquinho de pólen ali também, e mais algumas substâncias. Isso compõe um bloco ou uma tira da própolis, que a gente vai fazer todo o processo, e aí chega na solução, assim melhor para o nosso consumo, que aí eu começo a dizer a própolis. Já vou pontuar também, para que eu não esqueça, a gente produzir conteúdo é sempre um barato, né? Eu estava tomando café, não terminei meu café, estou tomando café ainda. Aí você lembra e fala, vou correr lá. Mas é claro que eu não vou lembrar de passar para vocês tudo que eu estava na cabeça ou tudo que eu tenho na cabeça. Produzir conteúdos é uma loucura, né? Para gente que não tem experiência com isso, que faz de forma amadora, mas claro que com muita seriedade, não é fácil. É bem importante vocês lembrarem também que existe a própolis aquosa e existe a própolis alcoólica. Por que aquosa, Vilmar? Mesmo na alcoólica, a gente usa álcool 70, que é um álcool de cereais, que ele tem ali um percentual muito grande de álcool e um percentual menor de água. Por quê? Porque tem substâncias na própolis que são hidrossolúveis, ou seja, elas se diluem em água, e outras alcoólicas. É sempre muito melhor isso em estudos, que a própolis alcoólica é muito mais eficiente. Quando a própolis ela é aquosa, a eficiência dela é muito pequena. Então, eu faço sempre a sugestão para usar própolis alcoólica. Tem alguns paralelos aí, precisa tomar cuidado, sim, crianças, algumas pessoas que têm cirrose e tal. Mas aí, todo esse conteúdo é legal que vocês conversem com o médico de vocês. A princípio, a própolis é uma substância super tranquila de consumir.
me sentindo na obrigação de trazer isso para vocês, porque infelizmente tem o câncer, por exemplo, que é uma doença devastadora, e eu perdi amigos com câncer, outros conhecidos que chegaram a mim em uma fase já muito avançada da doença. Eu fiquei sabendo que a própria é boa, e me falaram que você tem a própria e tal. Sim, mas a gente precisa trabalhar desde lá de trás, sabe? A gente precisa ir vindo, ter uma preocupação realmente com a gente. Não pode deixar a gente ter uma enfermidade tão grave para tentar curar. Não é tão simples assim. Tem que usar a própria de forma diária, sim, tem, mas respeitar o nosso corpo, entender. A gente precisa voltar para o nosso interior e fazer todo um trabalho, tá? Não é também a própria está aqui e resolve tudo, não é bem assim. A gente precisa ter todo um histórico, todo um comportamento diferente para com a gente mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho de novo na própria. Na própria tem, por exemplo, a pigenina. Eu sou fã de tudo que tem na própria. Então, se eu for numerar aqui, é impossível, tem no mínimo uns 300 flavonoides que são esses compostos bioativos. Eu não vou lembrar se eu lembrar de 10 é muito, eu vou pontuar os que eu mais falo para os amigos, e eu vou esquecer de um monte, mas aí eu quero mesmo isso, é que vocês fiquem curiosos e estudem. Vou pedir até para que vocês vejam esse conteúdo de novo, porque a gente esquece muitas coisas, isso já é normal, ainda mais numa época tão digital que a gente está. A pigenina é bem legal, ela combate a gastrite. Eu tenho vários amigos que começaram a usar. Tem um relato de um amigo do Paraná, que a esposa dele tinha bastante problema, começou a consumir. A esposa dele não tem mais problema. Mas eu gosto da pigenina porque ela ajuda muito até na insônia, na própria depressão. Ela tira aquela loucura da gente por doces. Isso é excelente. Então a pigenina, eu sou muito fã dela, eu sempre falo. Até o problema do século não é Covid, é obesidade, sabe? Isso é uma preocupação, isso do meio acadêmico, né? Do meio da alopatia, dos poderes públicos. Então, a gente tem que realmente rever um pouco a nossa alimentação. A cacetina é um anti-inflamatório natural. Eu acho que não existe nenhum outro produto que seja um anti-inflamatório natural tão eficiente. O que mais é interessante nessa função de anti-inflamatório é que ele não mata as partes boas do nosso organismo. Existe uma discussão muito grande, mas para a gente que é um pouco leigo nisso, tomar antibiótico ou anti-inflamatório faz mal também, porque mata a parte boa e a parte ruim. É mais ou menos assim. Aí é o tal da COX-1, da COX-2, que inibe a prostaglandina, são termos mais técnicos, eu não vou saber falar para vocês, também nem é a função disso aqui, mas é mais, de novo, para despertar a curiosidade. Pinosembrina. Regenera os tecidos, isso é bem interessante, regenera as paredes do estômago, o tecido da nossa pele. A própria ajuda na desbiose, ela melhora a nossa flora intestinal, as paredes dos vasos, paredes das artérias, ajuda muito no retorno venoso das safenas e vai embora. Então, veja o quão mágico é esse santo remédio. Precisa realmente usar, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Vou tentar lembrar um pouco agora dos ácidos. Tem a hermanina também, tá? E eu comentei lá, acho que da pigenina, que a gente tem compulsão para esse negócio de doce. O doce é uma fonte para fungos. E a hermanina tem essa função, é um antifúngico. Então os fungos gostam de meio doce. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês para eliminarem, ou no mínimo reduzirem muito o consumo do açúcar. Mas não é só o açúcar refinado não. Primeiro que açúcar refinado é um crime, né? A gente não podia nem usar. Eu consigo usar na minha casa, tenho o privilégio de poder usar um açúcar demerara orgânico, mas quem não puder usar um demerara orgânico, usa no mínimo açúcar cristal. Evitem o açúcar refinado. Mas aí vem todo um conjunto, né? Tem que eliminar um pouco das farinhas, tipo farinha de trigo também, que é um problema, carboidrato, que vai virar um açúcar no sangue também. A gente precisa tirar um pouco as massas. Eu vou falar um pouquinho dos ácidos agora. Ácido benzoico, ele é bactericida e bacteriostático. Bactericida mata, bacteriostático ele faz a bactéria ficar estática ali. Então, essa é a função do ácido benzoico. Ácido cinâmico, ele ajuda na desbiose da pele.
ácido ferúlico. Ele tem a função de aglutinação. É inclusive usado em cremes caros. Esse é um produto que ele é usado muito porque ele aglutina as moléculas. Ácido cinamilidene. Então são sempre nomes, de certa forma, diferentes para a gente, né? Eu sei, de novo, porque eu vivi isso o tempo inteiro e passar para os colegas. Dr. Propus, né, como eu brinquei lá no começo. Ele combate vários bacilos, Candida albicus, E. coli, da gastrite. As pessoas têm que tomar aqueles inibidores da bomba de prótons, prazóis da vida. Eu tenho várias pessoas me dando relatos maravilhosos sobre o uso da própolis e sendo curadas da gastrite. Mais uma função milagrosa da própolis. Mas é isso mesmo. Aí o amigo, depois que eu falo tudo isso para o amigo, ele me mas a própolis é uma panaceia. Desde de uma espinha na cabeça até uma frieira. E é isso mesmo. Eu tenho várias pessoas que usam a própolis para diminuir as espinhas. E para uma frieira também. Eu já tive amigos que falaram, eu estou com uma encravada, eu estou com uma frieira, é a própolis. Então, eu sou fãzaço da própolis, não tem jeito, eu sempre indico para os colegas, ficam maravilhados e até se sentindo irresponsáveis por não conhecer um produto natural tão eficaz como é a própolis. E vou tentar lembrar um outro ácido que tem, pessoal. Ah, não, fechou agora, seu café ajudou agora. Ácido cafeico, eu não podia deixar de falar isso. Ele é antitumoral. Como eu pontuei um pouquinho lá atrás, o câncer realmente é um problema. Eu me dói falar sobre isso. A gente perde muitas pessoas queridas. Eu já tive entes queridos com problemas assim, graças a Deus superaram isso. Se cuidem. Realmente o câncer em especial me deixa até emocionado de falar sobre isso. Eu quero que vocês não passem por isso, porque realmente é uma coisa muito difícil. Só quem passou pode falar mesmo com propriedade. Se cuidem. Eu vou repetir de novo. Diminua pelo menos a massa da vida de vocês. Diminua os açúcares. Criem abelhas sem ferrão. Se conectem com a natureza. Faça uma caminhada ao ar livre. Tire um pouco essa contaminação digital que tem na gente 24 horas. E eu me policio a cada dia sobre isso. E aí, por fim, sei que o vídeo ia ser longo. De novo, eu não sou médico, não sou farmacêutico, mas tudo que eu disse para vocês aqui posso até ter errado um pouquinho, invertido ali o bioativo, porque não é uma coisa que eu estudo o tempo inteiro. Eu sei por consumir, por entender as abelhas, por criar esses insetos tão maravilhosos, por ter o compromisso de estar propagando essas informações tão ricas para os colegas. Mas, de novo, eu esqueci um monte de compostos aí, mas eu acho que eu acendi a luz na cabeça de vocês. Esse conteúdo é para os criadores de abelhas, mas para os não criadores também. Tenho certeza que eu tenho inscritos aí, médicos, biólogos, farmacêuticos, me ajudem. Alguma correção que precisar ser feita aí, faça. Eu tenho certeza que tudo que eu disse aí com comprovação científica, não falo nada do meu achismo, porque isso é um compromisso que eu tenho demais comigo. Essa responsabilidade, eu tenho uma preocupação tão grande, mas isso é o que eu passo para mim, que eu passo para o próprio Vilmar, porque eu tenho que ser fiel comigo. Se eu não for fiel comigo, eu vou ser fiel com quem? Mas isso é o que eu passo para meus filhos, para meus netos, para minha esposa, para minha família no geral. Compromisso com seriedade e fazer realmente com que as pessoas mudem um pouco seus hábitos de vida. E qual que é a minha função, a função do Mel no Quintal? Fazer a diferença, fazer com que as pessoas tenham mais saúde física, mental, que sejam alegres, né? A gente está aqui na terra de passagem. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, o que a gente puder fazer para o próximo, isso é a nossa obrigação. Pessoal, me perdoem, eu sei que eu alonguei, assistam um pedaço de uma vez, ou reassistam, né, se é que existe essa palavra, mas eu estou aqui de coração tentando ajudar sempre, tá bom? Fique com Deus, bom dia, bom domingo, que foi pleno domingo no café da manhã que eu produzi esse conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.